Bom dia, meus amigos. Chegamos na sexta-feira, mais uma semana no Congresso Nacional, e hoje temos algumas mudanças aí importantes e interessantes. Então, vamos lá, Daiane, bom dia, como é que está? Conte para nós aí o que tem acontecido naquela casa lá. Bom dia, presidente. Então, no âmbito do Congresso Nacional, o governo federal reeditou medida provisória contendo medidas trabalhistas a serem adotadas por empregadores para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A MP 1046 de 2020 foi publicada na edição desta quarta-feira, 28, no Diário Oficial. As providências poderão ser adotadas pelos patrões no prazo de 120 dias contados da publicação do texto. Entre as medidas previstas estão a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, MP 1046 de 2021, que institui o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A iniciativa traz medidas trabalhistas para o enfrentamento da emergência em saúde pública provocada pelo coronavírus, no intuito de garantir a continuidade das atividades empresariais, com permissão de redução de salários e suspensão de contratos de trabalho. Presidente, comente um pouco sobre essas duas medidas provisórias editadas pelo governo federal. Então, a MP, eu acho que elas são bem-vindas, as duas MPs, na verdade, veio com um pouquinho de atraso, né? Tanto a 1045 como a 1046 de 2021, ambas, mas vieram um pouquinho de atraso. Mas o importante é que vieram, né? Vieram na mesma filosofia que tinham, no caso da 1046, a MP 927, né, que flexibiliza os regimes trabalhistas, você pode usar o teletrabalho, antecipação de férias individuais, férias coletivas, pode antecipar feriados, também regula com mais critério o banco de horas, enfim, traz uma série de regras que já estavam sendo aplicadas em 2020, né, através da MP 927. E o prazo para isso é 4 meses, na verdade, né, são 120 dias. E no caso da MP 1045, também 2021, ela institui e reedita a MP 936, também de 2020, né? É o Programa Emergencial de Manutenção de Empregos e da Renda. Na verdade, é um programa importante, interessante, porque ele flexibiliza a forma de contratação dos funcionários, trazendo reduções de jornada, como era outra, de 25%, 50% a 70%, isso tem uma compensação sobre a base do seguro-desemprego, enfim, tem todo um regramento, e a suspensão idem, né? Você pode também suspender por este mesmo prazo de 120 dias ou 4 meses. Então, são regras que já existiam no ano passado, as regras são as mesmas praticamente, não teve muita mudança, e que, evidentemente, vão dar um fôlego maior agora para as empresas poderem melhorar seu fluxo de caixa, dar uma segurada nesse momento da crise, da pandemia, e manterem também aí os empregos dos seus funcionários. Então, acho que isso que é importante. O regramento é basicamente o mesmo da medida do ano passado, e veio no momento adequado para que a gente consiga também atravessar esse momento que estamos passando. Excelente, presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP Alagoas, afirmou que a reforma tributária poderá ser votada em partes para facilitar sua tramitação e aprovação no Congresso. Lira já havia anunciado que o relatório do texto será apresentado na próxima segunda-feira, dia 3. Ele concedeu entrevista à Rádio Jovem Pan na manhã desta segunda-feira, 26. Na avaliação do presidente, é necessário simplificar o sistema, torná-lo mais justo e garantir mais segurança jurídica para o investidor. Lira destacou ainda que é importante dialogar com o governo para buscar pontos de consenso na aprovação da reforma. Ele afirmou que vai conduzir pessoalmente o tema na Câmara. E, presidente, qual a sua expectativa em relação à reforma tributária?
Primeiro que a gente tem comentado, né, que a importância de ainda um maior debate, um maior diálogo com a sociedade, né? Evidente. Mesmo, não importa o texto que ele vai estar aprovando ou estar levando para sinalizar o que se pretende àquela casa, mas a importância de ele abrir discussões, né, eu acho que é extremamente importante, né, para ouvir de forma mais ampla, mais democrática toda a sociedade. Eu acho que ainda a gente tem, não superamos essa fase, não. Acho que teve discussões, sim, mas ainda existe ainda muito ainda não entendimento de algumas cláusulas dos projetos que lá estão. Então, nós temos que entender exatamente qual é a proposta que será encaminhada. Eu acredito que ele deve estar levando alguma proposta, como ele fala em entendimento com o governo aqui, talvez esteja levando no texto dele a proposta fatiada do governo, não sei, vamos ver, eu estou apostando mais nisso. Talvez ele esteja levando aí a PL 3887 como uma proposta mais importante aí para poder abrir depois, vamos dizer, em outro momento, uma abertura com relação aos outros tributos indiretos, né? Creio eu, né? Não sei se é isso. Vamos ver na segunda-feira o que ele trará de entendimento para que a gente possa fazer uma análise mais criteriosa. Mas, de qualquer maneira, independente da proposta que ele estiver encaminhando, ele não pode deixar de ter esse conceito de abrir ainda mais audiências públicas aí para que a sociedade possa participar de forma mais efetiva, levando mais das suas bases, seus conhecimentos a respeito do que entende ser o melhor caminho para o país na questão tributária. Bem, presidente, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou nesta quarta-feira a admissibilidade de proposta de emenda à Constituição, que estabelece tratamento diferenciado e simplificado para as obrigações tributárias acessórias de partidos políticos, sindicatos e de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. É a PEC 194 de 2019. A proposta prevê ainda que essas entidades deverão ter regras próprias para contribuições previdenciárias e para contribuição para o PIS/PASEP, podendo haver enquadramento diferenciado. O relator da proposta, o deputado Eduardo Cury, do PSDB São Paulo, apresentou parecer pela admissibilidade. Ele entendeu que o texto não ofende cláusulas pétreas e que preenche parcialmente os requisitos constitucionais e regimentais necessários para sua tramitação, podendo ser aperfeiçoado em termos de técnica legislativa, juridicidade, quando for analisado pela comissão especial que julgará o mérito da matéria. Apesar de a CCJ não avaliar o conteúdo da PEC, e sim esses aspectos técnicos, Cury ressaltou que também é favorável ao mérito. Segundo ele, a burocratização quase que torna inexequível o trabalho dessas entidades. Em vez de elas contratarem educadores, cuidadores de crianças, professores, elas têm gastado dinheiro com grandes escritórios de contabilidade, grandes escritórios de advocacia. O autor do texto, o deputado Francisco Júnior, do PSD Goiás, também ressaltou a desburocratização e destacou as entidades filantrópicas. Ele disse da seguinte maneira: às vezes há uma incompreensão do seu papel. É muito importante nós entendermos que se as entidades filantrópicas mantidas pela sociedade, pela igreja ou por grupos profissionais cruzarem os braços, instantaneamente vários setores do Brasil colapsam, em especial as áreas da saúde e da assistência social, afirmou o deputado. A proposta ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e pelo plenário em 2 turnos de votação. Presidente, comente também um pouco sobre essa proposta aprovada. Bom, a PEC 194, ela está trazendo, na verdade, uma simplificação em obrigações acessórias, né, para as entidades do terceiro setor. É mais ou menos essa a ideia e a questão, né? Eu concordo aqui com o autor, o deputado Francisco Júnior, do PSDB Goiás, né,
E é importante, né, porque existe essa incompreensão, né? A gente tem que entender que as entidades, especialmente as que fazem filantropia, as filantrópicas, são entidades que ajudam demais ações, né, que são exclusivamente do Estado, vamos dizer assim, né? Que na verdade o Estado é que teria a obrigação de estar realizando, e às vezes o Estado não tem tanto braço, e essas entidades estão lá para justamente também ofertar essas ações importantes para a sociedade. Então, a gente tem que ter esse critério, esse cuidado. Quanto ao deputado Eduardo Cury, que é o relator, né, do PSDB de São Paulo, na minha opinião, ele teve aí um pronunciamento um pouco infeliz, né, quando ele fala em que, em vez de as empresas contratarem educadores, cuidadores, né, eles têm gasto dinheiro com grandes empresas de contabilidade e grandes bancas jurídicas. Isso, primeiro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A sensação que passa, né, você lendo, ouvindo isso, né, que quem gera a burocracia tanto são as empresas de contabilidade como as empresas jurídicas, o que não é verdade, né? Elas estão lá justamente para assessorar essas entidades para que elas possam, no caso dos contadores, possam ter aí os seus toda a parte de sistema e relatórios contábeis na perfeita ordem, né, dentro de um compliance da atividade de filantropia, da atividade do terceiro setor. Então, é importante que se tenha, evidentemente, um trabalho adequado, que se tenha contabilidade, para que se cumpra regulamentos, para que se cumpra leis. Então, para isso, você precisa ter realmente por trás alguma empresa, não importa o tamanho dela, se é grande empresa contábil, se é pequena, né? Vai depender muito também do porte do cliente que ela atenda, né? Que existe empresas de todos os tamanhos nesse setor, né? Então, tem empresas realmente, você tem aí, aliás, entidades realmente grandes como entidades menores, né? Mas o importante é que ela seja atendida. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Por isso que eu estou me manifestando aqui, até por ser do setor contábil, me manifestando de forma muito clara em relação a isso, que é um absurdo, né? Isso mostra uma insensibilidade do nosso deputado, né, na verdade, e tem que ter, sim, contabilidade. E a parte jurídica é importante também, porque o regramento legal desses setores muitas vezes são complicados, né, precisam ser bem interpretados, ser bem seguidos, e muitas das vezes os advogados lá estão para isso, para colaborar nesse sentido com as entidades, óbvio, né? Então, você sempre tem que ter um amparo profissional de cada um dentro da sua atividade, né? E não fazer valor de juízo de valor aí, na verdade, né, com relação a essas ações, porque são importantes e necessárias, né? Qual a empresa que não precisa de uma contabilidade? Não existe, né? Nenhuma empresa no planeta Terra no trabalho sem ter ao menos um profissional da contabilidade nas suas instalações ou uma terceirização através de uma banca, de um escritório ou de uma empresa de contabilidade. Então, o comentário que eu tinha a fazer era esse, mas creio que a PEC deverá ter seu andamento, não sei se terá toda o ajuste colocado naquele projeto, aprovado da forma como foi originalmente, mas creio que ela terá, sim, uma aprovação para a simplificação dessas obrigações ao terceiro setor. Obrigada, presidente. Obrigada a todos que nos acompanham. Próxima semana estaremos de volta no mesmo canal e no mesmo horário. Agradeço, um abraço a vocês, bom fim de semana e até a próxima sexta-feira, né? Teremos aí mais um programa, a semana no Congresso Nacional. Um abraço e até lá.